Poder de riqueza e influência. JP Morgan tinha tudo. Ele possuía a primeira empresa de bilhões de dólares. Ele dominou as indústrias mais lucrativas do país e em várias ocasiões a economia dos Estados Unidos literalmente dependia das ações de JP Morgan. Com uma simples palavra ou o golpe de uma caneta ele poderia salvar uma empresa das palmas ou condená-la à falência. Odiado por alguns, admirado por outros, nunca haverá outro homem bem como JP Morgan. Esta é a sua história. John Pierre Paul Morgan nasceu em Connecticut em 1837 em circunstâncias privilegiadas. Pai de John, Jr. Spencer Morgan já era um banqueiro rico e garantiu que John tivesse a melhor educação que o dinheiro poderia comprar, pois queria que John seguisse seus passos como financista. Apesar de ser rico, a infância de S foi sombria. Ele era uma criança doente. Ele sofria regularmente de tosse brutal, veterinários, enxaquecas, convulsões e várias doenças, como escarlatina. Suas condições médicas significavam que muitas vezes ele não podia brincar lá fora com as outras crianças. Em vez disso, você o encontrava estudando ou lendo demonstrações financeiras. De fato, em um ponto John ficou incapacitado pela febre reumática e seu pai. A solução de John foi enviar John para morar sozinho nas Ilhas Azur no meio do Oceano Atlântico. Seu pai acreditava que o clima e o ar salgado ajudariam John a se recuperar de sua condição. Então John ficou naquela ilha por quase um ano sem família e quando ele finalmente estava bem o suficiente, ele continuou seus estudos. Em 1857 John havia estudado em Boston, Suíça e Alemanha e agora tinha 19 anos e estava pronto para entrar no mercado de trabalho neste momento. George Peabody indicou-o. Graças a seu pai, John conseguiu um emprego em Wall Street, no banco que cuidava dos interesses de Peabody na América. Parte do trabalho de John envolvia escrever relatórios para seu pai. Detalhando os acontecimentos financeiros e políticos na América que, claro, na época ainda era um mercado emergente. No entanto, desde tenra idade, o pai de John temia que seu filho fosse muito precipitado e temperamental para se tornar um financista de sucesso e que ele precisava aprender a moderação e responsabilidade. Um exemplo disso foi em 1859. Durante uma viagem a Nova Orleans, John fez uma aposta aparentemente imprudente usando o dinheiro da empresa para comprar um carregamento inteiro de café brasileiro que chegou ao porto sem comprador. Embora John vendesse e obteve um bom lucro, os membros seniores da casa bancária, incluindo Johnson Faber, não conseguiram. Como ele não suportou esse tipo de risco. Em 1861, aos 24 anos, John deixou a segurança e proteção de uma empresa estabelecida para trabalhar por conta própria, fundando sua própria empresa, que continuou a atuar como agente do banco de seu pai na Inglaterra. Foi também naquele ano que John se casou com seu primeiro amor, uma jovem frágil chamada Amélia Sturgis, e por um breve período John foi o mais feliz que já esteve. No entanto, Amélia logo teve uma tosse persistente que mais tarde foi diagnosticada como tuberculose. Logo após seu casamento, John a levou em uma longa lua de mel no Mediterrâneo, esperando que o novo clima pudesse restaurar sua força, assim como o pai de John havia tentado para ele quando ele era mais jovem, mas não adiantou. A esposa de John morreu apenas 4 meses após o casamento, deixando John um viúvo aos 24. Compreensivelmente, ele era uma bagunça inconsolável e acredita-se que ele nunca se recuperou verdadeiramente dessa trágica perda de sua esposa em uma idade tão jovem. Imediatamente após perdê-la, John se jogou profundamente em seu trabalho mais do que nunca. Os Estados Unidos. Nessa época a Guerra Civil Americana estourou e o ato de recrutamento de 1863 deveria significar que John saiu para lutar, mas ele não o fez. John pagou 300 para ser removido do alistamento e ter um substituto em seu lugar, que não é dizer que John London se envolveu na guerra, embora, na verdade, pelo contrário, ele lucrou enormemente com isso. Um dos exemplos mais notáveis foi quando ele financiou a compra de 5.000 rifles surplus Hall Carbine a 3,50 cada do governo, que eram considerados velhos demais para usar, mas então o consórcio que os comprou fez alguns pequenos ajustes e quase imediatamente procurou os mesmos fuzis de volta ao governo por 22 cada. Foi um aumento de mais de 600 no preço e, portanto, mas foi um negócio muito lucrativo para John estar envolvido nessa guerra. O lucro certamente não era popular entre o público ou o governo, mas essa era a menor de suas preocupações. John logo enfrentaria algumas controvérsias muito maiores. Em 1871 John viu a oportunidade de ouro de se unir com um dos principais financiadores do país, um banqueiro chamado Anthony Drexel. Juntos, eles fundaram a Drexel Morgan e a casa bancária coprivada Merchant, que mais tarde foi renomeada para simples JP Morgan. Indicou e esta seria a empresa que John administraria para o resto de sua vida, servindo como precursor o titã bancário moderno que conhecemos hoje como JP Morgan Chase. Agora, no início da carreira de John, ele tinha sido apenas um facilitador de negócios, como conectar investidores ricos e visionários em troca de lucros.
Mas como John acumulou uma fortuna pessoal e reputação maiores, ele foi capaz de financiar muitos desses projetos por conta própria e John já havia identificado seu primeiro grande investimento, o sistema ferroviário americano. Agora, na época, a maioria das outras grandes indústrias eram dominadas por um único magnata, como Carnegie dominava o aço e Rockefeller dominava o petróleo, mas as ferrovias não eram monopolizadas. Na verdade, era o oposto. Havia tantas empresas concorrentes que ofereciam rotas muito semelhantes que muitas vezes reduziam seus preços para tentar conquistar clientes, mas enquanto a maioria olhava para o negócio ferroviário e via uma concorrência acirrada, John viu uma oportunidade. Ele sentiu que a resposta era a consolidação, fundindo ferrovias juntos em vez de competir. Isso porque John sabia que quanto maior uma empresa se tornava, mais ela poderia se beneficiar de economias de escala. Então John School sempre transformou várias pequenas empresas em um conglomerado unificado repentinamente, em vez de competir umas contra as outras e derrubar os preços, que eles podiam definir quaisquer preços que quisessem, já que possuíam todas as ferrovias próximas. Então John investiu pesadamente em várias ferrovias que ele começou a consolidar, assumir o controle das empresas ferroviárias de finanças, simplificar sua gestão e eficiência operacional e fundir as pequenas empresas em um player dominante que poderia esmagar quaisquer concorrentes remanescentes que, é claro, ele também seria capaz de assumir. John usou essa tática para tão grande efeito que até recebeu o nome dele, tornando-se conhecido como Organization. Mas outra coisa que John fez de maneira diferente de outros empresários e investidores da época foi que ele desempenhou um papel muito proativo na gestão corporativa dessas empresas. Contente em simplesmente comprar ações e depois sentar e arrecadar os lucros, ele era um homem que ansiava pelo controle. John precisava ser o único e dar as cartas, então ele regularmente usava sua posição influente nos conselhos de administração para dirigir a empresa como ele via gordo. Ele frequentemente reorganizava as lideranças de todas essas diferentes empresas ferroviárias ao seu gosto e as reunia em monopólios com ele mesmo na cabeceira da mesa. É claro, quando a ferrovia o procurava em busca de ajuda, ele recusava, a menos que tivesse controle total disso. Não apenas deu a John o poder que ele queria, mas também criou uma indústria mais estável que, por sua vez, atraiu ainda mais investimentos. O dinheiro da Europa fluiu para os Estados Unidos. As empresas ferroviárias agora pareciam mais consolidadas e estáveis graças a John, e isso obviamente tornou John ainda mais rico. John continuou adquirindo mais linhas ferroviárias e constantemente queria superar suas conquistas anteriores e ser mais ambicioso. Por exemplo, ele comprou 250 mil ações de William Vanderbilt, uma das ferrovias mais proeminentes do país, a New York Central Railroad. Ele levou as coisas ainda mais longe no ano seguinte, quando executou a maior transação em títulos ferroviários já feita nos Estados Unidos, subscrevendo a venda de 40 milhões de dólares em títulos para financiar a conclusão da ferrovia do Pacífico Norte. Antes que muito tempo, John possuísse um terço de todas as estradas da América, numa época em que 60% da América. A capitalização do mercado de ações consistia em empresas ferroviárias. Em outras palavras, John não era mais apenas um financista rico, ele estava literalmente moldando conglomerados ferroviários e estando fortemente envolvido em reorganizações e fusões, o que aumentou ainda mais seu poder e riqueza e sua crescente reputação como um titã formidável da indústria foi acompanhado por sua aparência intimidadora. John tinha uma doença de pele chamada rosácea que inflamava e rompia os vasos sanguíneos de seu nariz, tornando-o muito vermelho e desfigurado, enquanto ele também tinha rino efímero que tornava seu nariz muito maior e coberto de espinhas. John era, na verdade, muito constrangido com sua aparência e ficou com raiva de ser fotografado. De acordo com seu neto, sempre que John fazia um retrato, ele sempre mandava que refizessem seu nariz para torná-lo mais normal, e é por isso que não é tão perceptível nas fotos dele, mas suas características faciais surpreendentes combinadas com sua altura imponente e sua maneira agressiva de falar, tudo significava que John era uma presença intimidadora. No entanto, em 1901, parecia que John finalmente conheceu alguém que enfrentaria o presidente Theodore Roosevelt. Você vê, John tinha acabado de consolidar sua ferrovia do Pacífico Norte junto com duas outras ferrovias da região e criou uma nova holding maciça chamada Northern Securities Corporation, e ele foi capaz de se safar com esse tipo de prática monopolista devido ao seu relacionamento próximo com o atual presidente William McKinley. Mas então McKinley foi assassinado e de repente Theodore Roosevelt se tornou presidente, que teve uma visão muito diferente sobre o que John estava fazendo. Roosevelt ordenou ao Departamento de Justiça para entrar com uma ação contra a empresa por violar o Sherman Antitrust Act de 1890. Enquanto John lutou contra isso no tribunal, a empresa acabou acelerando, e este foi apenas o começo de um relacionamento muito tenso entre os dois homens. Quando John Wood Roosevelt estava indo para a África um ano, John disse: bem, espero que o primeiro leão encontre, cumpra seu dever para John. Embora isso tenha sido apenas um pequeno revés, ele já estava planejando algo muito mais louco. O aço Carnegie estrangeiro estava no auge, dominou a indústria do aço e foi uma das empresas mais valiosas do país, mas apesar de faturar 40 milhões de dólares por ano,
Carnegie estava pronto para se aposentar e queria vender sua empresa, mas quem poderia comprá-la? Foi aí que John entrou. Ele basicamente disse a Carnegie para definir seu preço e ele fez 480 milhões de dólares, o que seria mais do que qualquer outro negócio na história e, no entanto, John concordou na hora e depois confessou que teria pago 100 milhões a mais. A Siderúrgica Federal e algumas outras empresas para formar a US Steel, a primeira corporação de bilhões de dólares do mundo, que tinha um valor de mercado de 1,4 bilhões de dólares. Apenas para colocar isso em perspectiva, toda a manufatura no país foi capitalizada em um total de 9 bilhões. Este acordo deu a John o controle de cerca de 2/3 da produção de aço americana. Então basicamente duas das maiores indústrias da época eram aço e ferrovias e John aparentemente conquistaram ambos e ele parou por aí. John ajudou a financiar os primeiros experimentos de Thomas Edison com eletricidade. Ele então desempenhou um papel importante na fusão da Edison Electric com seus concorrentes para criar a General Electric. John também foi influente na criação do que viria, mais tarde, tornar-se John. O talento dele para combinar empresas e transformá-las em gigantes imparáveis era inigualável, mas infelizmente uma crise estava prestes a começar em 1893. Os Estados Unidos enfrentavam uma depressão como ele nunca havia visto antes, após várias décadas de crescimento contínuo e investimentos desenfreados. A bolha estourou e a economia americana mergulhou no caos. Ações despencaram perdendo quase metade de seu valor. Milhares de negócios fecharam suas portas para sempre. Centenas de bancos faliram e as taxas de desemprego dispararam em todo o país. A crise assustou investidores estrangeiros que trocaram seus títulos americanos para o ouro lenta, mais seguramente esgotando os Estados Unidos reservas, pois na época o dólar ainda estava vinculado ao padrão ouro, o que significa que qualquer um poderia converter seu papel moeda em ouro físico e, assim, ter mais confiança de que seu papel moeda realmente valia alguma coisa. Como resultado, o governo americano sempre manteve pelo menos 100 milhões de dólares no valor de barras de ouro na mão para apoiar o dólar, mas em 1895 a maior parte desse ouro havia acabado e o valor do dólar estava em declínio acentuado em seu ponto mais baixo. O governo não tinha mais de 9 milhões de dólares em reservas de ouro, o que significava que estava em perigo de inadimplência em seus empréstimos a qualquer momento e, claro, essa corrida a gol apenas espalhou mais pânico, tendo um efeito dominó, onde mais investidores retiraram seu dinheiro dos Estados Unidos e esgotaram ainda mais as reservas que os Estados Unidos não conseguiram. Tinha um banco central na época para resgatá-los e a situação era extremamente terrível. O presidente Cleveland entendeu que este era um momento de encruzilhada para a América que alteraria para sempre seu curso. A estratégia tradicional de simplesmente vender mais títulos para o povo americano não funcionaria rápido o suficiente. John sabia que era hora de uma ação drástica e imediata. Então ele viajou para Washington para se encontrar com o presidente e traçar seu plano de jogo para trazer a América de volta à beira de um desastre econômico. O audacioso esquema de John era formar um sindicato privado consistindo dos banqueiros mais proeminentes do país que trabalham em conjunto com investidores estrangeiros para reforçar as reservas de ouro da América. Seu sindicato ofereceu a compra de 65 milhões de dólares em títulos de ouro de 30 anos usando 3,5 milhões de onças de ouro. Graças a um antigo estatuto da Guerra Civil, o presidente Cleveland poderia concordar com o acordo ali mesmo, sem ter que esperar pela aprovação do Congresso. Uma vez que Cleveland assinou o acordo, apenas 22 minutos eles compraram todos os títulos de ouro John. As ações decisivas de John tiveram um efeito calmante imediato no volátil mercado financeiro e restauraram a fé na economia. Enterprise, garantindo taxas generosas sobre os títulos de ouro que ele comprou, a menos que, embora John tenha salvado o dia e ajudado a resgatar o governo, também tenha levantado preocupações e ilustrado a vasta influência e poder de um único banqueiro em todo o ponto essa economia. E alguns perguntaram se suas motivações eram realmente patrióticas ou simplesmente oportunistas para encher seus próprios bolsos na próxima eleição. A relação entre grandes bancos e o governo era um tema quente para os democratas, mas John e seus amigos banqueiros doaram pesadamente para o candidato republicano que ganhou a eleição. Então, por enquanto, John manteve seus laços estreitos com o governo, mas esta não foi a única vez que John foi fundamental para estabilizar a economia americana. Em 1907, o país estava enfrentando outra crise financeira cada vez mais profunda que levou vários bancos à falência, à beira da falência, levando a hordas de pessoas fazendo fila ao redor do quarteirão para sacar o dinheiro de suas contas bancárias. O governo supostamente teve que dizer aos caixas do banco para deliberadamente contar o dinheiro mais devagar para tentar reduzir a taxa que o dinheiro estava sendo sacado, porque se todos sacassem seu dinheiro ao mesmo tempo, poderia ser catastrófico. A essa altura, Roosevelt era o presidente. Como já sabemos, ele certamente não concordava com John na maioria das coisas, mas a crise de 1907 foi tão terrível que eles ambos concordaram que seria do interesse da América se
o governo e as grandes empresas trabalhassem juntos para salvar o país de cair em uma depressão, então Roosevelt chamou J.P. Morgan para salvar a situação mais uma vez. A estratégia de John era gastar muito dinheiro onde estava mais precisava. Ele convocou dezenas dos principais financiadores e líderes dos maiores bancos e trustes do país para se juntar a ele em sua biblioteca particular na Madison Avenue e decidir sobre o melhor curso de ação. John. O planeta era essencialmente para eles investirem em seus concorrentes menores. John concluiu que, embora alguns bancos inevitavelmente falissem, outros ainda poderiam ser salvos. Então ele e seus associados depositaram somas gigantescas de dinheiro em vários bancos para que pudessem pagar seus depositantes e evitar declarar falência após revelar seu plano. John então trancou a porta enquanto os banqueiros se esconderam entre si, literalmente trancando-os até que concordassem com uma resolução pela manhã. Todos concordaram com o plano de John e com a aprovação de Roosevelt. O Tesouro dos Estados Unidos também contribuiu com 25 milhões, mostrando o nível de confiança e respeito que o presidente tinha pelo senso de negócios de John. O notável é que John tinha 70 anos neste momento e negociou tudo isso enquanto estava com um resfriado terrível, o que significa que ele estava constantemente tossindo e espirrando enquanto salvava a economia dos Estados Unidos. Mas seu plano acabou funcionando muito. O capital foi injetado de volta na economia, a confiança pública foi restaurada no sistema bancário da América e ainda outro desastre econômico foi evitado graças às negociações e negócios de John, mas enquanto ele foi mais uma vez brevemente rotulado como um herói, quase imediatamente, as pessoas começaram a perceber o quão dependentes se tornaram de um único homem. Algo precisava mudar agora. Até agora nós ouvi dizer que o J.P. Morgan revolucionou as ferrovias, que mudaram a maneira como as pessoas transportavam mercadorias. John estava enfrentando um escrutínio cada vez maior. A era do barão ladrão, que podia conduzir seus negócios sem controle e desimpedido, estava lentamente chegando ao fim à medida que o público americano estava ficando cada vez mais cauteloso com um punhado de empresários que detinham tanto poder e influência que John foi convocado para testemunhar perante o comitê Pujo, que queria investigar o verdadeiro alcance do fundo financeiro de Wall Street. Seu papel na economia americana estava se deteriorando, ele teve vários colapsos nervosos e lutou para lidar com o público como o retrato negativo dele na mídia. Ironicamente, ele deveria embarcar no Titanic para sua viagem inaugural, mas devido a problemas de saúde retirados no último momento, enquanto o comitê Pujo abriu o caminho para o estabelecimento do Federal Reserve, uma vez que estava claro eles não podiam confiar apenas em um punhado de indivíduos ultra-ricos e poderosos para intervir e consertar a economia. Mas John nunca veria as repercussões dessa investigação porque, mês depois, em 31 de março de 1913, o financista de 75 anos morreu durante as férias em Roma. Após sua morte, o filho de John assumiu o negócio e continuou sua expansão de fato. Mesmo nos dias atuais, ainda há preocupações de que o banco seja muito poderoso. Passou por inúmeras aquisições e fusões ao longo do ano, algo de que o próprio John teria se orgulhado, como fusões com o banco One Best Arms, principalmente, no ano 2000, o assassinato com o Chase Bank para criar o J.P. Morgan Chase com cerca de 3 trilhões de dólares em ativos. Após 200 anos de consolidação no setor bancário, J.P. Morgan Chase é o maior banco do mundo em capitalização de mercado e, portanto, embora a opinião esteja dividida em John Pierpont Morgan, não há dúvida de que seu legado continua vivo. Mas pessoalmente, quando se trata da era desses industriais, minha história favorita é Cornelius Vanderbilt. Honestamente, não havia ninguém como ele. Então, se você ainda não conhece a história dele, precisa conferir este vídeo aqui para ver sua brutal ascensão ao topo. Vejo você lá em um segundo. Viva, te vejo lá em um segundo. Saúde, 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 te vejo lá em um segundo. Saúde. Sem dúvida, seu legado continua vivo, mas pessoalmente, quando se trata da era desses industriais, minha história favorita é Cornelius Vanderbilt. Honestamente, não havia ninguém como ele. Então, se você ainda não conhece a história dele, precisa conferir este vídeo aqui fora para ver sua ascensão brutal ao topo. Vejo você lá em um segundo. Viva, sem dúvida, seu legado continua vivo, mas pessoalmente, quando se trata da era desses industriais, minha história favorita é Cornelius Vanderbilt. Honestamente, não havia ninguém como ele. Então, se você ainda não conhece a história dele, precisa conferir este vídeo aqui fora para ver sua ascensão brutal ao topo. Vejo você lá em um segundo.